hoje é dia da gente conversar sobre a nossa querida carteira do canal aqui, onde eu criei em agosto de 2023, um ano e alguns meses aí, sendo finalizada agora em 2024, em dezembro, né? O mercado desfavorável, mas a gente segue aportando de uma maneira muito resiliente, e a ideia de trazer essa carteira para vocês, primeiro, mostrar que com poucos aportes, né, os semanais ou os mensais, com uma quantia menor do que a gente tem visto por aí, a gente consegue sim criar uma carteira de investimento para daqui a vários anos. Para quê? A gente não precisa ficar milionário com essa carteira. A gente só quer um complemento de renda, ou se nós aportarmos suficientemente, tempo suficiente, quem sabe ela não fique sendo a nossa carteira previdenciária. O que muito acontece é que as pessoas desistem antes de inteirar ali pelo menos 5 anos de investimentos, né? A gente está com 1 ano e meio praticamente e a gente vem acumulando um patrimônio interessante. Então, a ideia de trazer essa carteira de investimento, além dessa resiliência nos aportes, é mostrar boas empresas, mostrar as análises trimestral das empresas, onde elas conseguem ali fazer os seus reportes de balanços, e a gente vai acompanhando para ensinar com que você consiga escolher suas próprias empresas para você investir e também receber os seus dividendos para ela ser sua carteira previdenciária. Então, aqui eu levo muito em consideração o que vocês vêm comentando comigo na aba de comentários aqui mesmo do vídeo. Então, cada vídeo eu olho, analiso, eu respondo um por um, e eu venho fazendo vídeos na medida dessa demanda, né? Então, uma das demandas que me surgiu para criar metas agora para 2025 é o que eu poderia fazer nessa carteira de investimentos para deixá-la mais humana, para deixá-la mais próximo de vocês, investidores. Então eu fiz uma pergunta aqui mesmo no YouTube. Se você é seguidor, você deve ter se deparado com essa pergunta, onde: como deveria ser a carteira do canal para 2025? Focar só em ações ou ter mais ativos? Deixe o seu voto, tá? E as opções eram ter só ações, ações e fundos imobiliários, ações, fundos imobiliários e renda fixa, ações, fundos imobiliários, renda fixa, Friagro, Fiinfras, dentre outros. Então deixei lá alguns dias para vocês irem votando e me ajudar, né? E depois de alguns dias a gente teve que a maioria das pessoas escolheu a opção número 3, que é a fundos imobiliários, ações, renda fixa. Isso venceu em 35%, ações ficou em 13%, ações mais fundos imobiliários 21% e o último mais completinho em 34%. Então quase aí ficou bem par a par, né, aos Fiagros, aos Fiinfras, se ia entrar ou não. Então decidi fazer um bem bolado pra gente, tá? E por incrível que pareça, eu decidi também acatar esse desejo de vocês, me ajudar nessa construção da carteira, porque eu acho que vai ficar mais próximo de vocês. Eu gosto muito de investir só em ações, mas se eu criei uma carteira que visa ajudar vocês que estão aí do outro lado, investir, fazendo melhores escolhas, acompanhar as análises, eu achei pertinente a gente criar essa carteira nos moldes dos meus seguidores aqui, ou dos inscritos, né, pessoal? Então eu fiquei muito feliz de cada um que votou. E faça uma coisa: se você votou e ajudou na construção da carteira, deixa aqui no comentário só para eu saber, tá? Vou ficar muito feliz do seu comentário aqui, tá? A nossa carteira, ela tá desde agosto de 2023 e hoje ela tá acumulando 4.979. Semana passada ela tinha batido R$5.000, mas como nós estamos enfrentando uma desvalorização muito grande nas ações, fundos imobiliários e tudo, ela perdeu um pouquinho desse fulgor todo aí, mas isso é o de menos pra gente. O que é interessante é que a gente vem aportando aí frequentemente, batendo metas atrás de metas, né? Se a gente olha em termos de rentabilidade, mesmo com o mercado pessimista, nossa carteira até que não está tão mal nessa semana. A gente tem que tá rentabilizando 14,4%, ganhando do IPCA e pela primeira vez na história da carteira perdendo para o CDI em 1%, né? Mas isso é pontual, a gente vai conseguir vencer isso. O Ibovespa está com quase 0 a 0, né? 0,24 aí, porque ele vem caindo absurdamente. As small caps nem se fala, menos 23%, e o IDIV segue com 12,06%. Se a sua carteira está com uma negatividade muito absurda, se você está com medo, o primeiro ponto que você tem que fazer é passar a acompanhar os vídeos aqui, inclusive da carteira do canal, inclusive os vídeos das análises. Por quê? Está ou não com boa rentabilidade é mais por uma questão macroeconômica ou do mercado em si, porque às vezes você pode ter muitos bons ativos e por um mercado mais pessimista, que eu já vou fazer um outro vídeo também para te orientar sobre isso,
não quer dizer muita coisa, né? Quer dizer que as pessoas estão abandonando as ações de fundos imobiliários, investindo em outra coisa, mas ali a empresa continua dando lucro, continua crescendo, continua pagando dividendos. Então, talvez isso seja uma oportunidade. Estude os ativos que tem na sua carteira, vê se faz parte da sua tese de investimento, se você quer ser um investidor daquela empresa, se ela faz parte de você, e faça os seus aportes aí na medida com que você consegue, tá? Pode ter uma carteira mista sim, interessante, igual aqui, por exemplo, nós agora estamos, claro que ainda 95% da carteira em ações, aí acrescentamos aí 3% em fundos imobiliários e 1% em renda fixa. Por quê? O nosso aporte, aqui ele é muito limitado. Ele vai numa faixa de 50, no máximo R$100 por semana. Esse é o range que a gente está trabalhando, porque é um range que eu acho que fica mais próximo de quem é um pequeno investidor, por exemplo. É pessoa que não tem tanto dinheiro para ir lá aportar. Eu estou com 50 mil aqui para aportar. Não, a gente quer que você seja mais resiliente, persistente, teimoso nos seus investimentos do que você vá aporte tudo de uma vez e depois esqueça completamente a sua carteira. Então esse reaporte que é interessante, por isso que a gente tem esse range. Então como eu tenho esse range para respeitar, o que a gente faz? A gente vai aportando aos pouquinhos a gente vai engordando essa carteira, tá? Na parte de ações, a gente ainda está bem forte, o nosso setor principal é o setor bancário, tá? O setor financeiro com 37% da carteira, logo abaixo a gente tem energia elétrica também, que eu gosto bastante desse segmento, papel e celulose de commodities, automóveis e motocicletas, que é a nossa querida mais nova empresa na bolsa aqui no canal, a MAHLE Metal Leve. A gente tem também ali a siderurgia com a Gerdau e as seguradoras com a Caixa Seguridade. E o foco para 2025 é isso aí que você está vendo na tela, dividendos. A gente quer fazer um acúmulo de dividendos na nossa carteira. Para quê? Para que esses dividendos sejam significantes ao ponto da gente conseguir aportar mais com eles. Então, é um dinheiro que eu coloco do meu bolso, sei lá, R$60, mais 10, 20, R$30 que eu recebo de dividendos, eu reaporto mais. E repito isso infinitamente. E quanto mais dividendos eu recebo, ou quanto mais ações, fundos imobiliários, eu vou colecionando, maior são os meus dividendos, a ponto de que vai chegar um tempo aí que a gente vai aportar R$50, R$60, mas eu vou receber mais do que isso, tá? Então é uma questão de paciência, e aqui vocês sabem, vocês acompanham o canal desde o início, eu tenho bastante paciência para fazer esses aportes, né? Na semana passada, nós fizemos só uma troca aqui, tirando Sanepar e colocando a MAHLE Metal Leve, visando essa recorrência maior de dividendos. Sanepar, já disse, é uma empresa excelente, não estou comparando uma com a outra, conforme eu já li em alguns comentários, não é uma comparação quem é melhor que quem, é uma questão de estratégia pessoal, onde eu queria uma agressividade maior em dividendos vindo das ações, porque várias empresas aqui do canal que a gente tem investido estão em fases de investimentos também, então os dividendos estão minguando para as nossas ações, em algumas delas, né? Então por isso eu criei essa estratégia para a gente poder aumentar a recorrência dos dividendos, tá? Então por isso que é importante que você acompanhe pelo menos toda semana os vídeos da carteira, para você ficar atento às mudanças e ser mais estratégico com seus investimentos. Não quer dizer que você está girando a carteira, se desfazendo dos seus investimentos, quer dizer que você está com uma gestão ativa dos seus investimentos, tá? Olha só, para você ter uma ideia de dividendos, esse mês, dezembro, recorde de dividendos, R$28,45 com as nossas ações. Veja, só nesse mês a gente recebeu mais do que o início da carteira, que foi de agosto a dezembro de 2023, quando recebemos só R$14. Para esse ano de 2024, estamos encerrando em mais ou menos R$119, o que daria R$9,90 mensal de dividendos, né, fazendo uma média aí. E para ano que vem, para 2025, já está provisionado um dividendo que é maior do que de agosto a dezembro de 2023, quando eu comecei a carteira do canal. Então espera-se que com esse patrimônio que eu tenho, com os reaportes, a minha meta é receber em 2025 pelo menos R$700 totais, né, no ano todo, em dividendos vindos daí dos nossos investimentos, tá? Quer coisa mais motivador que isso? Eu não sei, viu, pessoal? Então, o que nós fizemos? Nós acrescentamos na carteira do canal fundos imobiliários e renda fixa, tá? Conforme o pedido de vocês. Também tem um fiagro aí para a gente poder acompanhar a performance deles, tá, pessoal? Então eu fiquei aqui escolhendo fundos que são de base 10, são fundos
Porque como o range é de 60 a 100 reais, não dá para eu comprar um fundo de base 100, senão tem que comprar um por mês só, né? Então eu escolhi fundos que são mais baratos, mas nem porque eles custam 10 reais, porque são fundos ruins, tá? Que é um exemplo dele, eu escolhi o MXRF. O MXRF é um dos maiores fundos da Bolsa de Valores. Hoje aqui, ele está custando 8,88, então, ou seja, o valor real dele seria 9,44. Estou comprando com desconto. Olha só, ele tem 1.200.000 cotistas, tem uma liquidez média diária de 17 milhões de reais, vem pagando os dividendos constantes, né? E o MXRF, ele entra, está classificado como híbrido, mas ele entra numa classe aqui mais para fundo imobiliário de papel ou de CRI, onde a gente trabalha com CRIs que são dívidas de vários setores diferentes, né? Então tem um setor imobiliário que pegam essas dívidas, quem pegou a dívida vai pagando todo mês o fundo recebe todas essas dívidas e distribui como dividendos para quem é cotista. Então ele seria o nosso fundo de papel a princípio da carteira do canal. Outro fundo que eu fiz questão de escolher foi o Gari 11, que eu já acompanho ele desde o início que eu criei o canal do YouTube, eu venho acompanhando ele mensalmente. Um ponto que hoje ele está custando R$ 7,86, com 15% de desconto no valor da sua cota, né? Tem uma quantidade ok de investidores, né? 279 mil, tem uma liquidez muito boa, 7 milhões, né? Vem pagando também dividendos aí recorrentes na casa de 9 a 10 centavos, e é um fundo que ele investe em galpões logísticos e também agora em parte de varejo, tá? Então, imóveis de grandes varejistas, né? O Açaí, Grupo Pão de Açúcar, a todos esses atacarejos, o Gari 11, ele compra esses supermercados, né? O imóvel, e vai recebendo aluguéis. O interessante do Gari 11 é que ele tem contratos muito longos, e são contratos atípicos, onde se o inquilino sai, ele tem que pagar todo o restante do aluguel para poder sair. Essa é a multa. Então, tende a ter contratos longos, bons inquilinos, dividendos constantes, tem a diversificação entre varejo e logística, então isso traz um manejo para a nossa carteira bem estratégico, e é um fundo que custa menos de R$ 10, que eu venho acompanhando ele mensalmente. Outro fundo interessante que eu coloquei na carteira também é o CPSH da Capitânia, tá? Que é um fundo novo de shopping. Então esse fundo ele tem um histórico um pouco menor, mas é um fundo que também está com um belo desconto ali, né? 8,36, sendo que ele custaria R$ 11. Fundo pequeno, 12 mil cotistas apenas, mas aumentando, mas possui uma grande liquidez, 4 milhões de liquidez, é bastante liquidez para um fundo que está iniciando agora, e isso o torna um fundo bem interessante. Vem pagando na casa dos 9 a 11 centavos de dividendos, tá? Tem vários shoppings, ele tem o quê? Participação, uma pequena participação em vários shoppings localizados pelo Brasil, está mais localizado em São Paulo, mas ele vem investindo. Então, quando você compra uma cota do CPSH, você está investindo no setor de shoppings, que é um setor onde temos boas lojas, bons lucros, isso vai crescendo. E o SNEG 11 é o nosso fiagro aí, para a gente poder acompanhar e fazer parte um pouquinho do agronegócio, tá? É bem interessante. Hoje ele também está com um desconto legal, 8,75, sendo que ele custaria R$10. 109 mil cotistas, vem crescendo também. 1 milhão de liquidez diária, bem ok, vem pagando entre 8 a 10 centavos de dividendo todos os meses. Assim a gente investe na cadeia do agronegócio mais voltado para os produtores, mas o SNEG 11, ele também tem cota de um outro fundo, de um outro fiagro que investe em fazendas, que é o Suno Fazendas. Ele tem também ali um outro segmento anexo, que são os FDICs, e ele também possui uma diversificação interessante na sua carteira de investimentos. Ele também tem duas fazendas onde ele aluga essas fazendas. Então o SNEG 11 está nos produtores, nas fazendas, nos FDICs e em outros fiagros também, que é bem interessante, que traz essa diversificação. Como eu não vou investir em muitos fundos imobiliários, eu precisei de fundos que são mais mistos, fundos estratégicos, igual o MXRF, que ele é mais híbrido, igual o Gari, que tem esses dois segmentos, logística e varejo, igual o SNEG, que tem essa questão mais diversificada do agronegócio, o CPSH, que tem vários shoppings. Então, com isso, a gente constrói a nossa carteira, a gente melhora a possibilidade de receber bons dividendos na nossa carteira, ainda mais no mercado de agora, onde está tudo muito descontado, está praticamente de graça, a gente consegue um dividendo, um yield on cost muito interessante depois. Então, hoje, a nossa carteira ficou da seguinte maneira. A gente tem 8 ativos nas ações, somando R$ 4.759, a gente tem 50 ações Banco do Brasil, 30 Banco ABC, Klabin 130, Lupar 64, Malha Metal Leve 20, Auren 55, Gerdau 40 e Caixa Seguridade 20. Assim a gente fecha as nossas ações
ações perenes de diversos segmentos diferentes do mercado, ações que venceram todos os ciclos de altas e baixas aí, agora performando um pouquinho negativamente, mas isso é um pormenor, tá, pessoal? Não se preocupe muito, que são empresas boas de fundos imobiliários. A gente tem R$169 começando agora, né? Já comecei performando negativamente ali com menos 5%, mas eu quero é comprar cotas o mais barato possível. Comprei 5 de cada um, 5 MXRF, 5 SNAG, 5 CPSH e 5 GARI. De renda fixa que vocês também pediram, eu coloquei R$50 aí para uma renda fixa de liquidez diária, que é um CDB que rende 98% do CDI da Genial, tá? Os investimentos que eu estou fazendo agora, eu migrei, tirei da Nubank e coloquei no Genial, porque os dividendos que eu estava recebendo estavam caindo direto na minha conta da Nubank, estava confundindo tudo ali das minhas contas pessoais. Então, eu quis mudar, não fiz vídeo sobre a Genial nem nada, porque eles têm que melhorar muito ainda, tá? Uma corretora ok, interessante como qualquer outra, não vou ficar aqui falando sobre isso, é só eu mudei os investimentos, tá? E os aportes dessa semana foram um pouquinho maiores do que foi na semana passada, desrespeitando um pouquinho, porque esse mês eu recebi 13º e com isso eu aportei o meu 13º, não tudo, uma pequena fatia do meu 13º para ajudar essa carteira a fechar 2024 de forma excelente. Aqui eu já coloquei todos os meus ativos para 2025 já para acompanhar a distribuição de dividendos dele, caso dê algum problema no site do Investidor 10, tá? E já tá com R$14 para 2025, bem interessante. E a gente finaliza então agora atendendo aos seus pedidos, né? Que é ter uma carteira mais completinha, tá? Não sei se eu agradei todo mundo, mas quem votou, votou, né, pessoal? Então é o seguinte, agora a gente tem ações, fundos imobiliários, e fiagros e a renda fixa, onde a gente vai realocando os nossos aportes semanais. Desses fundos imobiliários que eu falei, que eu tenho um vídeo de todos eles aqui no canal explicando tintim por tintim deles. Tem vídeo do MXRF, tem vídeo do CPSH, tem vídeo do GARI 11, inclusive tem vários dele que eu vou acompanhando. E tem vídeo também do SNAG 11, esses últimos estão bastante completos. Eu vou deixar no card aqui para vocês assistirem. Eu faço questão que vocês assistem para entender direitinho qual que é a tese de investimento de cada um deles, que eu falei muito brevemente aqui, tá? Se você gostou desse vídeo, dessa nova proposta da carteira do canal, deixa like pra mim, se inscreva no canal se você não é inscrito, ativando o sininho. Tem vídeo todo dia, cada dia é uma coisa diferente, tá? E você precisa deixar também aqui o seu comentário sobre o que você achou dessa minha nova estrutura. Tava melhor antes, vai ficar melhor agora? Eu vou responder os seus comentários, a gente continua a nossa conversa aqui na aba dos comentários. Se você se sentiu grato, se sentiu feliz em receber essas informações, faça parte do nosso membro, clique, seja membro, seja parte da família, ajude o canal a crescer e ajude a eu me doar mais aqui por vocês, fazer vídeo cada vez melhores, melhorar os nossos aportes. Eu vou ficar muito feliz com isso. Hoje aqui, mais um dia, você conseguiu assistir o canal do Investidor Classe Média. Eu sou o Gustavo, te vejo no próximo vídeo. Até mais.